A partir de agora, você está comigo no Panorâmica, a revista semanal eletrônica da TV Alesp. Peritos da Universidade Federal de São Paulo vão retomar as análises dos restos mortais encontrados na vala clandestina do cemitério de Perus. O anúncio foi feito durante um ato público aqui na Assembleia Legislativa, pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idely Salvati. Ao completar 24 anos da abertura da vala clandestina do cemitério Dom Bosco em Perus, capital paulista, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, marca com solenidade na Assembleia Legislativa a retomada da análise das ossadas por peritos. O anúncio foi feito pela ministra da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idely Salvati. Os familiares não admitiam que a análise fosse feita no Instituto Médico Legal. Então, numa parceria com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, já temos o local, já temos a casa que já está sendo procedida, as reformas para ela poder comportar a análise a ser feita pelos peritos. Os peritos já estão trabalhando, já fazendo o trabalho junto aos familiares, coleta de DNA, exatamente para que na hora que eles começarem a manusear as ossadas, eles possam ter a forma de localizar naqueles milhares de ossos, restos mortais de mortos e desaparecidos da época da ditadura. Obrigado. A descoberta da vala clandestina em 1990, com 1.049 ossadas, inclusive de militantes da esquerda da época da ditadura civil-militar, chocou na época toda a sociedade. A análise dos ossos foi inicialmente feita pela Unicamp, a Universidade de Campinas, mas interrompida. E em 2001, os ossos foram transferidos para o cemitério do Araçá, também em São Paulo. Para a análise das ossadas que serão realizadas pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, serão destinados inicialmente R$3,5 milhões de reais, incluindo recursos da SDH e MEC, Ministério da Educação e Cultura. Foram contratados 13 peritos brasileiros. Outros 7 peritos estrangeiros vão compor o grupo. Até hoje foram identificados 5 corpos de militantes combatentes da ditadura. O professor de Educação Física Grenaldo Messuti tem esperança de encontrar os restos mortais do pai. Em 2002, a partir daí que eu comecei a conhecer a história, fiquei sabendo todo o descaso que foi feito com as ossadas, E a partir daí, sim, sempre fiquei prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo, até o momento de hoje a gente conseguir fazer essa abertura de novo das pesquisas. O chefe dos peritos, Samuel Ferreira, explicou que a primeira etapa dos trabalhos é inventariar as ossadas. A gente vai fazer uma análise de restos mortais. A análise de restos mortais, ela se inicia, com um inventário. A gente abre aquela caixa e a gente vai fazer a catalogação daquele material ósseo que está presente ali. Eventualmente, se é um conjunto ósseo completo, se ali, eventualmente, pode ter mais de um indivíduo, se os ossos estão fragmentados ou não. Então, vai ser feito um inventário com fotografias e, posteriormente, esses ossos serão submetidos a um tratamento, a uma limpeza, eventualmente lavagem e secagem. Após esse procedimento, começa-se a análise antropológica propriamente dita. Para o presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, o deputado Adriano Diogo do PT, a retomada das análises marcam um momento histórico. Com muito atraso, com muita dificuldade, mas uma coisa importantíssima. Ainda bem que aconteceu aqui na sede da nossa Comissão da Verdade, um momento histórico. Foi uma das coisas mais importantes que aconteceu. 57 pessoas desaparecem por dia em todo o estado de São Paulo. 80% voltam para casa por iniciativa própria. No programa Por Dentro da Política dessa semana, o deputado Hamilton Pereira, do PT, falou sobre a lei que cria diretrizes para a política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Vamos ver. Eu fui procurado aqui na Assembleia Legislativa, no nosso gabinete, por um amigo que já trabalhou comigo na cidade de Sorocaba, inclusive ele é sociólogo de formação, e sua filha havia desaparecido. Ele já estava fazendo uma via crucis pelas delegacias, já havia registrado um boletim de ocorrência, procurando pela filha, e notou que não existia uma política de Estado para a busca de pessoas desaparecidas. Ele notou uma indiferença por parte das delegacias, dos órgãos de segurança pública, e ele me procurou e falou: Hamilton, não existe uma política de Estado
vocês aqui, como deputados e deputadas, fazedores de leis, vocês tinham que propor algum tipo de programa. E eu me disponho a ajudá-lo, né, em função do dilema, do drama que estou vivendo, um drama familiar. Eu me proponho a ajudá-lo, né, e realmente ele tem uma boa formação, uma boa base intelectual, me ajudou bastante e me colocou, inclusive, em contato com as Mães em Luta, as Mães da Sé e a Associação de Busca a Crianças Desaparecidas de São Bernardo do Campo. Entidades da sociedade civil que, inclusive, o senhor trouxe para dialogar aqui nesta Casa de Leis, propôs audiências públicas, conversou e dialogou com essas pessoas que sofrem na pele o problema de perder gente da família desaparecida. Exatamente. Então, conhecendo essas pessoas, conhecendo o drama que elas enfrentavam, né, nós nos propusemos a elaborar um plano, uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Porque, veja, eu achei um absurdo, à época, verificar que existiam cadastros de veículos furtados e não existia um cadastro estadual de busca a pessoas desaparecidas. Isso não é paradoxal? Eu digo isso, deputado, porque o projeto é o 463 de 2011, levou tempo para se chegar à lei, mas muito foi discutido. Por que essa dificuldade, essa resistência em criar? E hoje, com todas as ferramentas tecnológicas, a internet está aí para buscar pessoas em qualquer lugar do mundo. Com o olhar do satélite é possível encontrar um boi no pasto, desde que ele esteja com chip. Por que essa dificuldade em encontrar pessoas desaparecidas? Descaso, indiferença, falta de vontade política, né, dos órgãos do Estado, do aparato de segurança pública do Estado. E aí nós fizemos, então, criamos uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, definindo diretrizes, né, que começavam pela necessidade da integração entre as polícias civil, militar, guardas civis municipais, onde houvesse, né, para que nós tivéssemos uma possibilidade de buscarmos essas pessoas que um dia desapareceram do convívio dos seus entes queridos sem uma explicação razoável para isso. Criar um sistema de comunicação direta, deputado, seria, digamos, uma caixinha onde todas as informações estão concentradas. Seja o cidadão, seja o poder público, ela pode ser consultada a qualquer momento. A ideia você define bem. É uma caixa onde você acondiciona ali todas as informações possíveis e imagináveis reunidas pelos mais diversos órgãos, né, da segurança pública, mas não só da segurança pública, né? Quando trabalhava nesta política estadual, me deparei com um caso em Sorocaba muito interessante, né? Um pai de família, jovem, num momento de depressão, desapareceu de casa, a família ficou angustiada, procurando por ele e tal, uma pessoa, inclusive, do nosso círculo de conhecimento, e só fomos encontrar essa pessoa, junto com a polícia que estava investigando, enfim, porque ele saiu de casa portando o celular. E ele tentou fazer algumas ligações, depois que ele caiu em si, ele tentou fazer algumas ligações. E aí foi possível rastrear por onde ele passou, pelo menos pelas antenas de rádio base. Pelos sinais. Pelos sinais, exatamente. De ondas magnéticas do celular, foi possível verificar que ele tentou fazer algumas ligações de uma pequena cidade lá do Paraná, ou seja, ele tinha saído do estado. Grandes mestres e atletas das artes marciais no Brasil foram homenageados aqui na Assembleia Legislativa Paulista. 450 atletas das artes marciais e de outros esportes de todo o Brasil foram homenageados na Assembleia Legislativa por colaborar para o fortalecimento do esporte. O atleta precisava ser homenageado e reconhecido a nível tanto estadual como nacional. E aí nós trouxemos isso para casa e a casa aprovou. Hoje nós estamos aqui 450 atletas para ser homenageado em diversas artes marciais e também em outros esportes nacional. As primeiras artes marciais surgiram no Oriente. O nome marcial, a referência à guerra, é por envolver a defesa pessoal, com ou sem armas. Mais tarde, as artes marciais se transformaram em atividades esportivas para o desenvolvimento do corpo e da mente.
Foi a base filosófica do judô que ajudou Adilson a se recuperar de um acidente de moto em que perdeu o braço e tinha apenas 30% de chance de voltar a andar. Trocou 8 tipos de remédios pelo kimono do judô. Após se recuperar, em disputas de jiu-jitsu, venceu um Pan-Americano e 3 campeonatos estaduais pelo Mato Grosso do Sul. Em 2013 foi campeão sul-americano e 7º no ranking mundial. Toda a formação moral, filosófica da arte marcial, né, fez com que após uma tragédia a minha vida se tornasse totalmente normal. No evento foi lançada a 6ª edição do livro Grandes Mestres das Artes Marciais, de Fábio Bueno e José Augusto Maciel Torres. Eu faço essa homenagem não só pelo atleta, mas pela arte de civismo que eles nos dão e a disciplina que eles têm dado a toda a população do estado de São Paulo e do Brasil. Atenção, você que quer entrar em forma e para isso pretende entrar numa academia ou chamar os amigos para aquele futebolzinho no final de semana. Parabéns, a sua atitude é admirável, desde que antes você passe por uma avaliação médica. Vamos dar uma olhadinha no programa SP Esporte dessa semana. Os Estados Unidos dizem que então 30 minutos, 5 vezes por semana, eu não sou mais sedentária depois de 5 meses. Depois de 5 meses. Você e aí, não é eu mais posso sedentário. praticar um esporte de fim de semana. Você pode praticar o esporte de final de semana. É aí que muitos... O bicho pega. Exatamente. Os educadores físicos, os preparadores físicos e as pessoas que cuidam da saúde da população em geral, isso muito os professores de educação física, né, eles estão preparados para te dar esse tipo de atividade. Tá? A gente vai fazer uma periodização, monta uma planilha para você. Muitas pessoas elas olham lá no começo, a planilha está caminhada. Antes de chegar nessa caminhada, o que a gente recomenda? A gente recomenda que você faça uma avaliação física, tá? Alguns exames para a gente ver as taxas de triglicérides, um exame de sangue completo. Isso tudo é fundamental para eu começar a acelerar a minha respiração. Um atestado dizendo que você está apto a praticar atividade física. No caso da corrida e até de outros esportes também, um eletrocardiograma. O eletrocardiograma que é aquele exame que você coloca uns eletrodozinhos em você e a maquininha vai dar aqueles risquinhos. O eletrocardiograma todo mundo sabe o que é. Como está o seu coração para ir à prática da atividade. Questões de peso, altura, idade. Isso vai influenciar. São todos dados que os educadores têm para poder montar o seu programa de treinamento de forma que você tenha uma evolução dentro desse programa de treinamento, não corra risco de lesão. Agora, você está falando isso, está me vindo algo que parece ser pertinente. A gente, quando fala de atletas de fim de semana, a gente fala sempre de esportes que a gente pratica aeróbicos, na maior parte das vezes, né? Você não fica, por exemplo, puxando ferro fim de semana. O atleta de fim de semana está fazendo alguma coisa aeróbica, quer dizer, alguma coisa que acelere o batimento cardíaco, correr no futebol, ou só fazer a caminhada, ou jogar um voleizinho, ou vou nadar, fui para a praia, vou nadar fim de semana, tudo estou acelerando batimentos cardíacos, na maior parte do tempo aí. Não é um atleta de fim de semana que vai, por exemplo, o que eu falei, fazer musculação. Não é desse atleta que a gente está falando, não é dessa pessoa que pratica esporte, é essa pessoa que acha que está recreando, só que ela está pegando um pouco mais pesado e ela está elevando, sim, o nível do batimento cardíaco. E se ela não estiver preparada ou bem endossada por profissionais atrás, inclusive médicos, cardiologistas, ela pode ter um mau resultado. De quem que a gente está falando e que resultados que a gente está falando? É mais homem? É mais mulher que se aventura a ser atleta de fim de semana? Pela experiência de vocês. Olha, até pouco tempo atrás eram homens, né? Homens. A maioria, homens, né, que praticavam aí no seu final de semana um esporte... Ou futebol, ou a nataçãozinha, ou a corridinha. Né? Nos últimos anos, a prática dos esportes, né, tem sido retomada, né? Pela saúde, pela estética. Tem essa vibe mesmo, né? Essa pegada mais saudável, esportes. Tem. Então, a gente vê mais pessoas na rua, mesmo em São Paulo, na capital. Em São Paulo não é incomum, né? Você passar numa avenida de carro e ter uma pessoa correndo. Na Paulista, lota. Né? Na Paulista, lota. Essas pessoas que andam de bicicleta, doutor, fim de semana, tudo bem? Que agora a gente tem essas bicicletas que a gente aluga, né? Mesmo se você não tem em casa, você pode alugar e fazer os seus passeios. Você pega subida, pega descida e pega retas, planas. Tudo bem?
É melhor que façam uma atividade física do que não faça nada. Tá. Mas o ideal é que você se prepare para fazer a atividade. Tá, não é assim Então, do nada. Você não vai do nada pegar e começar a fazer um longo, então, ou fazer toda a ciclofaixa, por exemplo, pedalando. Porque é são muito quilômetros longa. aí, são quilômetros. Apesar de ser bicicleta, não é a pé, mas é uma pernada forte. É bastante coisa. E o Em Discussão também falou sobre esportes, mais especificamente o projeto de lei que regulamenta a prática do MMA, ou artes marciais mistas. Vamos ver. E eu começo com o Leandro, que ele tem uma boa notícia. Parece que o projeto já foi aprovado e agora só depende da canetada aí do nosso governador. Como é que está essa expectativa? Prazer estar contigo de novo. Novo cenário, né? Tudo novo. Estar com meus amigos, meu irmão. E foi bom, né, essa oportunidade que eu tive convivendo com eles, principalmente, a galera toda da Shootbox, que convivem lá em casa. Muitas vezes eles me deram essa informação. Eu, como deputado, tenho essa obrigação, sabe, de poder melhorar assim a vida das pessoas. Nesse caso, regulamentando o MMA no nosso estado. E eu fiquei muito contente que ele passou rapidamente por todas as comissões aqui, pela CCJR, já foi aprovado na Assembleia, já está na mesa, provavelmente, do nosso governador. E eu espero que ele tenha essa sensibilidade em saber da importância que vai ser dele sancionar essa lei para milhares e milhares de espectadores, lutadores, promotores que precisam dessa regulamentação no nosso estado para que melhore, né? Essa é o nosso objetivo, fazer a melhora. Você conversou com o governador? Eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu sei que ele é um homem sensível, ele é médico, né? Eu acho que não vai ter problema. E não gera custo para o estado, né, custo zero, né? É mais colocar ordem na casa, né? Essa é a expectativa. Agora os lutadores devem estar esperando isso, né, Bruno? Como é que vocês receberam essa notícia? E, num primeiro momento, o que deve ser principal nessa lei? Ou seja, o que ela traz de positivo para vocês no primeiro momento? Bom, eu que tive a oportunidade de me profissionalizar, né, um lutador de MMA, estando lá dentro, você vê a necessidade de um projeto desse, sabe, de ser aprovado. Porque você vê eventos sem banheiros, sem ambulância, sem uma série de coisas que é necessário ter. Para a segurança não só do atleta que está lutando, mas de quem está assistindo também. Então, eu dentro do MMA consigo ver isso também do lado de fora. E é completamente necessário ser aprovado para ter realmente segurança em todos os sentidos. E nisso vai aumentar com certeza a bolsa para os atletas, patrocinadores vão olhar com outros olhos. E o MMA é o esporte que mais cresce no mundo, então eu acho que é muito necessário que aconteça isso, que seja regulamentado. Já foi, né? Agora a gente está esperando. Só a assinatura do nosso governador. Quem sabe, né, o governador vai num evento, olhe qual é a realidade. Porque eu estava pensando sobre a questão da aprovação do projeto, é até uma coisa de economia para o Estado. Por quê? Porque se você tem um atendimento médico adequado, você tem uma segurança a mais para esses profissionais, o Estado não vai arcar com isso. Você entendeu? Então, eu acho que pode ser até dentro dessa realidade positiva, porque o custo vai recair sobre os promotores desses eventos que hoje, como eu disse, ganham muita grana, né, Diego? E que acho que, de certa forma, você regulamentando não vai influenciar tanto no lucro desses profissionais hoje que investem nesse tipo de torneio. Ou vai? Não, acho que não, porque realmente é o que o Bruno falou, é o esporte que mais cresce no mundo. Então, ele só precisa estar atrasado essa argumentação, está bem que o deputado conseguiu já regulamentar, porque que nem trata-se de sonhos de pessoas. Hoje em dia, antigamente todo mundo queria ser jogador de futebol. Hoje em dia você vê que mudou um pouco essa imagem. Pelo que eu vejo da molecada que eu dou aula, a maioria quer ser lutador, quer ser lutador, quer ser lutador. Então, se a gente não tiver uma coisa por trás para que eles consigam realizar o sonho deles, eles vão ficar tudo frustrados. Então, quantos campeonatos, por exemplo, a gente tem no estado de São Paulo? Eu vou te falar que é muito difícil contar. Existe coisa de 5, 6 por final de semana. 5, 6 por final de semana. E por quantos têm a estrutura adequada para esse tipo de atividade? Eu acredito que 1, 2 por mês. E quais são os resultados desses que não têm estrutura? Porque a gente não tem essa informação, por exemplo. Eu estava lendo na internet, eu vi notícias de lutadores que morrem
E é uma informação que não chega muito pra gente, né? Mas é assim, a falta de estrutura, o que é isso? A verdade é muito difícil, assim, esse caso de lutadores que morrem assim, eu acho que não seria nem muito por causa da luta. O que acontece, por exemplo, que eu presenciei uma vez, nós fomos lutar em Minas, e no meio do evento descobrimos que a ambulância que era para estar lá não estava, descobrimos que o dono do evento fugiu no meio do evento com todo o dinheiro da bilheteria. Então, assim, eram para ter 12 lutas, só tiveram 6. Ninguém recebeu as bolsas. Teve um atleta que quebrou a costela na luta, não tinha ambulância. Então, no final das contas, ele não tinha hotel, teve que pagar o hotel porque não estava pago. A alimentação, que era para ser reembolsada, não foi reembolsada. Ele lutou de graça e ainda saiu machucado. Não acharam esse cara, não? Não acharam. Aí o pessoal foi para a delegacia, fez o boletim de ocorrência, mas aí... já acaba virando meio que uma novela que não tem muita solução. O Panorâmica de hoje faz a primeira parada. Eu volto já já, não sai daí. Trabalhadores, professores e alunos do Hospital Universitário HU e do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais de Bauru participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles são contra a transferência desses 2 complexos hospitalares da Universidade de São Paulo para a Secretaria da Saúde. O Conselho da USP já aprovou a transferência do Hospital Centrinho de Bauru, referência internacional no tratamento de anomalias crâniofaciais, só não foi formalizada. Essa também é a proposta da reitoria em relação ao HU, o Hospital Universitário, o que prejudicaria principalmente moradores da região oeste da capital. A luta é para que ambos não sejam transferidos à Secretaria Estadual da Saúde e continuem vinculados à universidade, preservando assim o caráter de ensino, pesquisa e assistência que as 2 unidades possuem. Nós sabemos que se o hospital hoje for passar para o governo público do Estado, nós vamos ter uma perda muito grande na assistência. Hoje nós temos lá 140 mil consultas por mês para uma população de 550 mil. Então nós não podemos perder de jeito nenhum essa assistência, nós não podemos deixar desvincular. Segundo o Conselho de Medicina de São Paulo, a desvinculação do HU afetaria ainda as pesquisas realizadas e pensadas na necessidade da população. O Hospital Universitário da USP é patrimônio da população do Butantã e da comunidade da universidade. Ele tem um papel na formação de 2.500 estudantes de graduação e pós-graduação em campo de pesquisa, atende anualmente 280 mil pessoas, né? A gente entende que desvincular o hospital da universidade deve cair a qualidade de ensino, a capacidade do hospital de produzir pesquisa, de produzir ciência e tecnologia, um grande prejuízo para a comunidade do Butantã, para a população de São Paulo e do Brasil. Se a gente desvincula esse hospital e entrega para fundações privadas, que é o caso do HU, a proposta do HU, a gente sabe que esse serviço vai ser muito prejudicado, porque primeiro que as pessoas que passam no hospital, elas vão ter o seu atendimento precarizado e para nós, estudantes, vai ser uma perda inestimável, porque é o melhor local de estágio, onde os médicos são professores e nos ensinam, as nutricionistas, as enfermeiras, então vai ser muito ruim para a gente. Em greve há 3 meses, devido a uma crise financeira, a USP agora corre um risco irreparável com a desvinculação do hospital, segundo Francisco Miraglia, do Fórum das 6. Prejudicar a população do Butantã e prejudicar toda a educação médica. Toda a educação médica e o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão na universidade, em particular na área de interação com a população, que é onde você forma profissionais responsáveis. Entregar 2 hospitais universitários da Universidade de São Paulo para a Secretaria da Saúde significa destruição, privatização, terceirização de 2 equipamentos públicos que são 2 centros de excelência na Universidade de São Paulo e no Brasil. O que os próximos legisladores estaduais e federais poderão fazer para garantir a preservação do meio ambiente? No programa Arena Livre, o tema foi debatido. Quando você fala de qualidade de vida, quando você fala de inclusão, de justiça social, normalmente a gente convence. Porque quando você está trabalhando com temas ambientais, como a gente, que é uma organização não governamental, que aliás tivemos um marco legal agora regularizado e vai acabar com aquela coisa da CPI de ONGs, que nós passamos por isso, nenhuma ONG ambientalista entrou nesse processo, isso foi uma coisa bem legal,
Mas o que a gente queria convencer? Primeiro nós pegamos os temas que estão em Brasília, para não criar coisas novas. Vocês estão trabalhando em cima de grandes temas? Isso, aqueles que durante os 4 anos dessa legislatura tomaram os nossos tempos e exigiram debates. Quais são eles? Então nós escolhemos, por exemplo, na questão dos resíduos sólidos, quando escolhemos o tema das cidades. Nós queríamos fazer com que não houvesse essa insanidade que querem fazer mais 8 anos para acabar com o lixão. Então, uma coisa interessante, inclusive, um deputado daqui da casa, o deputado Arnaldo Jardim, depois de 20 anos de discussão na Câmara dos Deputados, nós fizemos um esforço da frente parlamentar, conseguimos aprovar a lei. Agora, não dá para dar mais 8 anos. Então, trouxemos esse tema para dentro da plataforma. A questão da lei do mar. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa. Não tem uma legislação para o mar. Quando a gente teve o Código Florestal, que tiraram a proteção dos mangues, da restinga, a gente viu, peraí, o Brasil está sem proteção. Saneamento no Brasil, as cidades litorâneas todas jogam esgoto diretamente dentro do mar. Olha, nós não estamos falando só de doença, nós estamos falando de um turismo que quem tem mar e sol, que explora o turismo, no Brasil a gente vê todo ano aquelas bandeiras vermelhas no litoral. Não tem sentido um negócio desse. No Rio de Janeiro, na praia principal, onde nós tivemos esses dias trabalhando com o Rio de Janeiro esse tema, o emissário submarino arrombado caindo com esgoto nas principais praias do Brasil. A praia que é o cartão postal do mundo, pode-se dizer isso, com esgoto diretamente ali em cima das pessoas. Então, nós vamos trazendo temas como esse. Na questão, por exemplo, da cobertura florestal, nós buscamos o tema de termos mais produção de água. Se tirar a produção de floresta, não há como associar a questão da água. Não tem fábrica de água, né? É o que traz a água. A gente deu até um exemplo aqui na vez passada de que uma árvore em frente de casa produz 150 litros de água na natureza. Então, é o microclima que ela altera, o microclima. Né? Nós aqui falamos de 8 graus de diferença entre bairros em São Paulo. Então, esses temas nós fomos buscando e trazendo para dizer, olha, quais os temas que nos unem? A bancada ruralista, a bancada ambientalista, o pessoal da economia, não aquela história de que, vocês são contra o desenvolvimento. Isso aí não tem justificativa para um país onde o maior ativo desse país é a natureza. Se nós agregarmos nos nossos produtos, nas nossas commodities, por exemplo, 1 tonelada de soja que vai para fora, traz uma bolinha de soja de Rondônia até Paranaguá, até Santos, num caminhão, agora em Brasília, uma pressão para tirar, inclusive, a proteção dos produtores, dos caminhoneiros que vêm direto de lá para cá trazendo isso. Mas se a gente falar, leva 1 tonelada de soja do Brasil, porque aqui você está levando área de preservação permanente, aqui você está levando reserva legal, aqui você está protegendo a biodiversidade, aqui você está fazendo isso. Nós vamos continuar sendo um país de commodity, mas vamos dizer, leve a commodity brasileira, porque ela é diferente. E agrega valor. E agrega valor, que faz toda a diferença. Nós vamos continuar nisso. Como fazer com que o diálogo entre pais e filhos tenha o efeito que se espera? Essa semana, o programa Assembleia Debate trouxe dicas de especialistas para melhorar a comunicação entre as gerações dentro de casa. Lourdes, os pais nas famílias brasileiras estão conversando pouco ou estão conversando o suficiente com os filhos? Se reportarmos há 20 anos atrás, estão conversando mais. Mas atualmente nós temos que pensar que os dois saem para trabalhar. O casal trabalha fora. Então, o tempo, com a criança é muito menor. Os pais que estão disponíveis para se envolver com o desenvolvimento, com certeza criarão um espaço para o diálogo. Os outros que estão superatarefados e estressados em função da dinâmica pessoal de cada um, naturalmente terão muito mais restrito esse espaço de diálogo. Maria Helena, a mesma questão. Os pais estão conversando pouco com os filhos ou está na medida certa, está o suficiente? É difícil a gente ter aí uma medida exata do que está acontecendo, mas a gente pode observar que hoje a gente encontra pais muito mais próximos dos seus filhos, embora o tempo dele não seja tão longo quanto já foi algum tempo atrás, de pais juntos com seus filhos, mas eles muito mais disponíveis para ter esse tipo de conversa do que não. Principalmente, por exemplo, na minha área, que é a área da educação sexual. Antigamente, pensar num pai de
puxar um assunto ou estar interessado em abrir esse tipo de diálogo com os filhos era uma coisa praticamente impossível. Hoje não, hoje você vê os pais preocupados em saber como eu faço para chegar perto do meu filho. Então eu acredito que a possibilidade de diálogo hoje na nossa sociedade, ela está gradativamente mais aberta do que já teve algum tempo atrás. Antigamente os pais estavam perto, mas para dar ordem e não para dialogar. Quer dizer, apesar da falta de tempo, desse envolvimento com o trabalho, conforme a Lourdes destacou, quando há este tempo, os pais estão interessados mesmo em fazer o diálogo. Sim, porque hoje você tem uma participação dos pais no cotidiano dos filhos muito mais intenso do que já foi um dia. Então, hoje, os pais, junto com a esposa em geral, eles cuidam desses filhos. Então, eles acabam criando uma intimidade e uma possibilidade de conviver com seus filhos como não existia antes, quando os pais, o lugar de criança era lá e o lugar de adulto era cá. Hoje não existe isso. Hoje, adultos e crianças são obrigados a conviverem mais intensamente. E, com isso, os pais tendem a aprender a conviver com a infância, que muitas vezes era difícil esse tipo de convivência. Claro que isso a gente não pode generalizar, é claro que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, é claro que existe uma série de famílias que não sabem como abordar seus filhos, não sabem como chegar lá perto. Mas o que eu vejo em termos de mudança de comportamento nas relações familiares é que passou a existir uma preocupação das famílias em querer saber como eu chego perto do meu filho. Luciana, a mesma questão. Os pais estão conversando pouco ou o suficiente? Ouvindo as colegas falando, eu estava aqui pensando, se a gente pudesse juntar a disponibilidade de tempo dos pais de antigamente com a disponibilidade de diálogo que eles têm agora, acho que a gente encontraria a medida certa para a educação, né? Porque quando a gente vai pensar em termos de aprendizagem, eu vejo que hoje caiu muito a qualidade da comunicação, né? Eu vejo que os pais têm conversado menos sobre a educação de um modo geral, né? Talvez mais informando as questões de sexualidade, como a colega traz, mas na educação de um modo geral, a gente vê que há muita falha ainda na comunicação. As crianças muitas vezes não sabem dar referências que precisariam vir da família, né? E esse papel acaba chegando muitas vezes na escola, o que, de certa forma, gradualmente, pode até desencadear um problema na aprendizagem, né? Por quê? Porque a gente tem a família como matriz de aprendizagem. Então, se esse diálogo não acontece, se não há essa disponibilidade de tempo, e isso é fato, ela coloca, sim, porque hoje a mulher está, né, inserida no mercado de trabalho, ela precisa compor, né, esse cenário junto com o pai, e aí acaba a criança ficando submetida a esse menos tempo, né? E menos tempo, a gente nem quer que a mãe tenha todo o tempo para a criança, mas a gente precisa que a mãe cuide da qualidade do tempo que ela está com a criança, né? Então precisa haver sim essa dedicação. A gente sabe hoje, poucas são as famílias que têm aquele tempo de sentar com a criança para ler uma história, para perguntar como é que foi o dia na escola, o que que ela fez, o que que ela comeu. Algo que dá para a criança esse limite, essa condição de entender que alguém se preocupa comigo. Então, isso é para nós elementos da aprendizagem, que a gente chama das aprendizagens não cognitivas, né? Que são pressupostos para a aprendizagem cognitiva, que é o que vai acontecer depois na escola. Então, desse ponto de vista, acho que nós perdemos muito em qualidade com essa vida contemporânea. Você já fez a sua boa ação de hoje? Já ajudou alguém que estava em situação difícil? Uma sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek prestou homenagem a voluntários de todo o estado de São Paulo. Vamos ver como é que foi. Ser voluntário é se dedicar, é amar ao próximo, é fazer o bem sem olhar a quem. Mais de 50 milhões de brasileiros prestam algum tipo de serviço voluntário. 19 homens e mulheres foram homenageados na Assembleia Paulista. Quando eu me aposentei, tive uma terrível depressão, e o trabalho voluntário foi o meu melhor remédio para que eu pudesse reativar as minhas emoções, prazer de viver, prazer de apresentar às pessoas mais necessitadas uma ajuda.
A Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo coordena um serviço de voluntários que conta com 350 pessoas que atuam em 60 unidades. O voluntário é uma figura de suma importância nos serviços de saúde. Né? Eles são atores de transformação, agentes de transformação. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que é enfermeira, reconhece a importância dessas pessoas para os serviços de saúde. Ela foi a responsável por essa sessão solene. Eu tenho esperança nesse país. Ele pode ter uma série de coisas difíceis, mas ele tem um povo maravilhoso, um povo que é voluntário, um povo que vem, um povo que está engajado e gente que acredita em gente. Quando gente acredita em gente, o mundo está salvo. O convidado desta semana do Memórias do Poder Legislativo foi o ex-deputado Valdecir Coraúci Sobrinho. Ele teve 2 mandatos aqui na Assembleia e um deles participou da elaboração da Constituição de São Paulo. Foi um bate-papo cheio de boas recordações. Vale a pena rever um trecho do programa. Depois dessa passagem aqui pela Assembleia, o senhor teve uma experiência como secretário de Esporte e Turismo, é isso? Secretário estadual. É verdade. No meu segundo mandato, eu fui reeleito, portanto, em 1990. Né? Tive naquela eleição 55 mil votos, em 1990. E o governador eleito foi o governador Luiz Antônio Fleury Filho. Só que ele tinha tomado posse em 1º de janeiro, como os governadores tomam posse, e a Assembleia em 15 de março. Bom, mas eu já era deputado estadual do mandato anterior. Bom, aí o Arthur Alves Pinto, que era então secretário na gestão anterior, ele voltou para a mesa da Assembleia, e eu, que era líder, houve uma votação na bancada, da nova bancada, desse meu segundo mandato, 1990, tomando posse em 91, né? Para que alguém da bancada fosse eleito secretário de Esporte e Turismo do Estado, fosse indicado, não eleito. E caberia ao governador, naturalmente, a escolher. Mas a bancada iria indicar. E eu fui o indicado. Né? Houve lá uma votação, etc. Eu ganhei essa votação dentro da bancada. Fui indicado, o nome foi levado ao governador, que de pronto aqueceu. Eu fui chamado em Palácio e tivemos uma reunião. Palácio não, ele estava no governo transitório ainda, né? Vamos dizer assim. Enfim, eu me tornei secretário de Esporte e Turismo em 91, 92, até meados de 93. Quando aí retornei para a Assembleia e reassumi a liderança. Queria falar um pouquinho sobre a minha passagem da Secretaria de Esporte e Turismo. Claro. Que foi uma outra experiência fantástica, porque daí eu passei a fazer parte do Poder Executivo, representando, naturalmente, a minha bancada, o meu partido, e, de certa maneira, até a Assembleia. Acredito que, entre as coisas importantes que eu tenha plantado, semeado na Secretaria, foram muitas coisas, mas as escolinhas esportivas que eu comecei a implementar em 1991, foram talvez aquelas que representam uma marca daquele período. Isto é, nós contratávamos ex-atletas, né, famosos, alguns que jogaram na Seleção Brasileira, outros de grandes times, Ademir da Guia, Zé Maria, Edu dos Santos, Evair da Portuguesa, para coordenar as escolinhas, para que fosse um chamariz para essas crianças. Destinávamos um técnico desportivo e fazíamos um acompanhamento escolar dessas crianças. Criamos, então, escolinhas, não só de futebol, né? Também de natação. Ricardo Prado, aqui, campeão olímpico, sul-americano, aqui no Ibirapuera, escolinha de natação. A Esmeralda de Jesus, campeã pan-americana de atletismo. O Maguila, uma escolinha de boxe aqui no Ibirapuera, enfim. E espalhamos essas escolinhas pelo interior do Estado. Quando eu deixei a secretaria, nós tínhamos 200 mil crianças praticando esportes nas escolinhas esportivas da secretaria. E o lema era esse, bom de escola, bom de bola. Porque nós fazíamos um acompanhamento escolar do aluno. Tínhamos uma estrutura. Se ele fosse mal na escola,
não é que ele era eliminado da escolinha, mas nós mandávamos, o coordenador mandava chamar o pai da criança, a mãe, olha, não basta que ele seja um bom jogador, que seja um bom nadador, ele precisa ir bem na escola, precisa voltar a estudar, etc. Esse foi um ponto muito importante. Outro ponto que eu considero bom ser lembrado é o seguinte: eu criei na Secretaria de Esporte e Turismo, e pouca gente sabe disso, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está na 20ª tanta edição. Porque o que havia antes e descobre aqueles talentos todos, que depois se tornam jogadores famosos. Em janeiro, existia a Taça Cidade de São Paulo, que era anterior à nossa, só que era disputado só aqui em São Paulo. Era a Taça Cidade de São Paulo, que terminava no dia 25 de janeiro, que é o dia de São Paulo, aniversário de São Paulo. Muito bem. Eu procurei o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo Fará, falecido recentemente, disse: presidente, eu gostaria que essa taça, que passaria a se chamar Copa São Paulo de Futebol Júnior, levei até o nome para ele, fosse disputada também no interior, com sedes no interior. Aí ele me olhou e falou: bom, quem organiza hoje é a Secretaria Municipal de Esportes, Municipal de São Paulo. Você ajuda a organizar no interior com as suas sedes? Ajudo. Muito bem, então vamos fazer a Copa de São Paulo de Futebol Júnior. E fizemos as primeiras sedes, com 4 clubes em cada cidade. Inclusive lá em Ribeirão Preto, não poderia deixar de promover o Come Fogo, né? Mas sempre levando um time grande de São Paulo para uma dessas cidades do interior. Isso hoje se espalhou pelo estado inteiro. Um ato solene na Assembleia Legislativa Paulista homenageou a Igreja Metodista e os 75 anos da criação do periódico devocional no Cenáculo. O Cenáculo está presente na vida do povo brasileiro desde 1939. Hoje é considerado uma das maiores contribuições para o fortalecimento da espiritualidade. É um guia espiritual. Seus 75 anos foram comemorados na Assembleia Paulista. A mensagem do Cenáculo é uma mensagem que vai ao encontro das necessidades das pessoas. No Cenáculo ele não alcança apenas os metodistas, ele abraçou muito mais gente da família evangélica e é muito precioso e realmente ele tem, assim, até sentimental, eu diria, a questão. Participar desse momento organizado pela Assembleia, para a Igreja Metodista é um privilégio. Para o nosso Cenáculo é um marco na sua espiritualidade e na divulgação desse devocional. São 75 anos de idade e a convivência com o Cenáculo desde o nascimento. O bispo Nelson Luiz Campos Leite, homenageado, faz parte dessa história. São coisas que a gente não imagina e um dia acabou acontecendo. Eu me sinto feliz por poder participar dessa história. O ato solene realizado na noite de terça-feira na Assembleia Paulista contou com várias apresentações musicais. O deputado Estevam Galvão, do Democratas, responsável pela homenagem, falou da importância desta comemoração no Parlamento Paulista. Ele, que é de família metodista, reconhece o valor da publicação na vida das pessoas. A revista no Cenáculo, na verdade, é um encontro diário com Deus. Então, você diariamente, você tem uma mensagem para você ler, para fazer uma reflexão, para pensar, entendeu? Para ver o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. Então, essa revista é importantíssima. E essa revista, hoje, ela está presente em mais de 100 países. Para mim, é um momento bastante gratificante, muito agradável. A luta das APAES com a mobilização em torno do Plano Nacional de Educação. Esse foi o tema de um programa Por Dentro da Política com o deputado Ed Thomas, do PSB. Olha só. Faz uma mobilização de educadores, de cuidadores, de voluntários da APAE, né, de pais de crianças especiais, porque são especiais. E é esse olhar que o Plano Nacional de Educação tinha que ter e parece que teve, né? Sim. Que é uma educação especial, que a verdadeira inclusão já tinha sido feita pelas APAES há mais de 50 anos. Sim, eu sou a favor da inclusão, ela deve ser feita.
mas as escolas não estão preparadas. Não há uma preparação para receber nossos jovens, nossas crianças, e há, com certeza, um receio muito grande, não só dos educadores, que precisam ter investimento para que eles sejam, além disso, também cuidadores, mas um pai e uma mãe muito preocupados. E dado essa preocupação, nós buscamos, né, a nossa função política, né, de estar aqui na Assembleia, mas de buscar no Congresso Nacional, com o Senado Federal, um olhar especial para essa gente especial. Quando se falava em inclusão radical, ou seja, colocar na escola regular todos esses alunos que hoje têm uma escola diferenciada nas APAES, um tratamento diferenciado, dispensado ali com todo carinho, com todo cuidado. Como é que isso já foi superado de alguma maneira? Garante-se a vaga na escola regular, sim, mas garante-se o tratamento diferenciado numa APAE, que tem expertise, que tem capacidade. Nós podemos caminhar juntos. É assim que é, né? Com a rede estadual, que precisa com certeza ser melhorada, que precisa ter a sua vaga, que precisa ter todas as condições, mas não tirar aqueles que já construíram. Essa construção já não serve mais e nós vamos demolir de forma nenhuma. Então, paralelamente, nós temos esses dois caminhos e se a gente continuar nessa toada, como diz todos nós no interior, nós teremos seres muito especiais, com oportunidades, que não tenham um tratamento de pena e nem de coitadinho, de forma nenhuma. Anormais somos nós, que temos raiva, ódio, presunção, orgulho, vaidade, certo? Vamos dar uma olhada para nós primeiro, né? Antes de julgar, vamos dar uma olhada no espelho para depois a gente, no caso, não é uma segregação. Eu sei que muitas pessoas criticaram dessa forma. É o olhar que se tem de especialistas, pedagogos, falando, não, mas ali é uma casa à parte, são todos iguais, mas eles não estão preparados para enfrentar o mundo lá fora. Essa é uma questão que se colocou na época, nós temos ainda muito preconceitos que a gente precisa realmente quebrar. Quebrar de que forma? Com esses dois caminhos. Que a APAE não deixa de existir e que a escola possa fazer a parte dela. Mas a vigilância é permanente e as APAES continuam mobilizadas. Aliás, o senhor está à frente da Frente Parlamentar das APAES, criou nessa casa também o Dia do Voluntário da APAE. Dia do Voluntário. Dia do Voluntário Pode da não parecer, Jorge, né? Para quem está assistindo não ser importante, mas é importante para quem é voluntário, porque ser voluntário, olha, é o que move, é o que faz crescer, é o desenvolvimento do ser humano se faz com voluntários. Ai desse Estado, ai desse país se não tivesse as entidades, seja ela dos nossos idosos, das nossas crianças especiais, daqueles que estão em vulnerabilidade, das mulheres que sofrem violência domésticas, daqueles que têm uma necessidade especial. As entidades são maravilhosas e tem muitos voluntários, sem falar nos hospitais, as santas casas que nasceram desse voluntariado. E é isso que é a boa política, com que não certeza. É só o doar do seu tempo, mas é do amor, da dedicação, não é, deputado? E isso não é romantismo. Isso não tem preço, deputado. Não, eu creio que é a prática do amor ao próximo. E a gente pode fazer isso na política. Eu tenho tentado fazer isso. Né? Cuidar das pessoas. Trazer para dentro da política aquilo que todos nós, do senhor e da senhora que está em casa, do jovem que está em casa, onde é que você aprendeu o amor ao próximo? Qual é o primeiro diploma da sua vida? O primeiro diploma se chama registro de nascimento. É o sobrenome do teu pai e da tua mãe. Né? Mesmo que eles não tenham tido escola, eles são sábios. E nós temos que ir nessa linha de respeito ao ser humano. A prioridade é o ser humano. Já vai bem longe o tempo que o sexo era um assunto proibido entre as pessoas da terceira idade. Os nossos pais, mães, avós e avós com mais de 65 anos estão cada vez mais ativos sexualmente, sim senhor. Quem se aposentou foi, na verdade, a agulha de tricô. Veja um trechinho do programa Saúde e Vida. Em que panorama que a gente tem hoje? Por que mudou tanto o comportamento dos nossos velhinhos e velhinhas quando a gente fala na questão da vida sexual, doutora Patrícia? Então, as velhinhas e os velhinhos estão bastante ativos. Então, vem mudando bastante a imagem, o conceito do que é envelhecer, ligando à vitalidade, ligando à expectativa de vida, a sonhos, né? Então, a gente vê as nossas mães não estão mais apenas tricotando, né? Elas estão andando pelas ruas, elas estão tentando lidar com a crise da aposentadoria dos homens.
estão com múltiplos interesses afetivos, estão redescobrindo o seu corpo, né? Então, assim, tudo isso mostra para a gente um panorama muito interessante. Se mostram produtivas, então houve uma mudança na autoestima, na linguagem, na forma de se apresentar, né? Então, tudo isso mudou para nós aquilo que nós entendíamos como velhice naquele sentido mais, né, conservador. Isso graças à tecnologia ou a mudanças de comportamento propriamente ditas? Porque a gente vê o seguinte, a gente hoje tem a internet. A minha mãe tem 74 anos e tem Facebook. Se ela paquera ou não, eu não sei, né? Isso ainda não consegui descobrir. Mas a gente vê um movimento muito de abrir a cabeça para as novidades, que isso não acontecia antes. Mas isso é graças à tecnologia ou é a evolução do tempo mesmo? Seria uma coisa previsível? Eu diria que não só a tecnologia, acho que a tecnologia contribui bastante para isto, né? Entendo que a comunicação ficou assim muito mais, ficou facilitada, então as pessoas aprendem sim a linguagem da computação, elas têm muita disposição para poder interagir com outras pessoas, elas se apresentam mais, né? Então, digamos que a tecnologia colabora, mas eu diria que existem outras inúmeras variáveis. Então a gente vai falar sobre essas variáveis já já. Nossos velhinhos e velhinhas estão transando mais, doutora Rosa? É isso que está acontecendo? Estão transando muito mais. Uma coisa interessante que você falou no comecinho, né? Essas medicações para a ereção masculina fez com que os homens... hoje eles podem aproveitar muito mais, porque tem assim, a nossa cultura... O medo de falhar está em todas as idades, né? A gente fala em homem mais velho, mas os jovens também têm medo, né? Estão bebendo mais, fumando, usando droga, anabolizante. E o que acontece? Hoje as mulheres cobram muito, né? Então, aquela coisa, porque o homem sempre teve um peso muito grande, que o homem sempre soube fazer tudo na cama, isso não é verdade, né? Então, as mulheres cobram e tem umas expectativas com relação a isso. Então, tem uma pressão e os jovens sofrem essa pressão também. Os jovens também falham. Mas o homem, por conta da própria idade, né, tudo vai ficando mais molinho, mais flácido, o corpo inteiro e assim o pênis também. Né? Então, às vezes, precisa mesmo de uma medicação para poder potencializar ali a ereção. E é claro que essas medicações colocaram esses homens aí no mercado. Né? Então eles estão indo atrás, muitas vezes arrumam mulheres, outras mulheres mais fora de casa também, né? Porque também a novidade desperta o desejo. Exato. Né? O que é novo, tudo que é novo sempre vem carregado de muito mais desejo, de excitação e tudo mais, que é onde também a gente tem uma preocupação muito grande, que é com relação às doenças. Sim. Porque é uma geração que não tem o hábito do preservativo. Isso. Não usa camisinha, né? Não usa, então assim, não tem esse hábito. Não que os nossos adolescentes usem, porque aí na adolescência, que a gente fala, poxa, tem tanta informação, tanta orientação, hoje você fala tão abertamente sobre sexualidade, por que hoje o índice é muito grande, tanto nos jovenzinhos que estão iniciando a vida sexual, e na terceira idade das DSTs, né, das doenças. Mas parece que tem um resgate, né, Rosa? A gente nota o seguinte, eu acho que houve uma interrupção na vida sexual dos idosos pela falta desses medicamentos ou até de outros apetrechos, né, que podem ser utilizados. Sim. E de repente, nossa, surgiu. Eu posso transar de novo, né? Eu posso curtir a vida. Tem uma coisa e eles não foram preparados para isso. Tempo, né? Tá funcionando, vamos funcionar. Aproveitar antes que faz de novo, né? Mas as velhinhas estão mais fogosas também? Então, aí o que acontece? Como os homens foram em busca disso, as mulheres falam, poxa, né, eu não vou ficar aqui fazendo tricô, né? Vou também dar um jeito de ter uma vida mais ativa. Então, estão buscando muito mais recurso, né? Então, estão indo fazer a reposição hormonal, que muitas mulheres não faziam. Claro que tem algumas que por algum motivo de saúde não podem fazer, mas que vão em busca de outras coisas, vão fazer curso de pompoarismo, né, para poder ficar com a musculatura, porque o que acontece? A musculatura fica flácida. A mulher também fica flácida, não só o homem. Então, né? aliás, evita uma série de coisas, fica tudo molinho, caidinho, no homem e na mulher. Então, a história de fazer o exercício, né, com a musculatura do assoalho pélvico, então tem várias vantagens. Inclusive para a vida sexual, evita a incontinência. Estética, né? A gente vê as mulheres são mais bonitas, elas se cuidam mais. Né? Hoje tem Hoje você não dá a idade que a mulher tem, né? Não dá. É muito interessante. Acho que a tecnologia, a medicina, né, a estética, tudo isso tem colaborado muito.
Eu vou fazer mais uma pausa agora. Te espero daqui um minutinho. Até já! O Panorâmica está de volta para falar que especialistas estrangeiros se reuniram aqui na Assembleia para debater as mudanças climáticas do planeta. O Congresso Nacional criou em 2007 uma comissão mista permanente sobre mudanças climáticas, que conta com 13 senadores e 13 deputados federais como integrantes titulares. O objetivo é acompanhar, monitorar e fiscalizar as ações sobre o assunto em nosso país. Na última sexta-feira, a comissão se reuniu na Assembleia de São Paulo para debater o financiamento de uma economia de baixo carbono. A principal discussão que nós estamos tendo aqui é de como como criar um pano de fundo favorável para uma transição, para uma economia de baixo carbono dentro do sistema financeiro internacional. Isso, trocado em miúdos, quer dizer a criação de uma moeda do clima, e, sobretudo, o reconhecimento da redução de emissões de carbono como uma unidade de valor financeiro. A audiência contou com especialistas internacionais que mostraram que temos que correr contra o tempo. Segundo o ambientalista Fábio Feldman, o Brasil precisa se preparar para um debate sobre o assunto que vai acontecer em Paris no ano que vem. E eu acho que cabe essa comissão, enfim, ajudar o governo brasileiro, isso é, o executivo, a ter uma proposta consistente para que o Brasil realmente assuma uma liderança que é esperada por parte de todos os outros países. A violência contra a mulher foi tema do AL Convida dessa semana. Vamos ver. Poderia fazer mais dentro dessa realidade de violência? O Estado de São Paulo é o maior da federação. O segundo maior orçamento do país, só perde para a União. Aumenta esse orçamento todos os anos. E a gente não vê nenhuma secretaria especializada. A gente tem uma secretaria nacional, mas São Paulo não tem. Uma secretaria especializada Secretaria da Mulher, poderia ajudar nessa questão, ou seja, recursos destinados exatamente para a proteção dessa mulher vítima de violência? Ou não é por aí? Eu acho que as coisas se juntam. Tem que existir essa manifestação do aparato público, mas também tem que existir uma manifestação da educação. Da própria sociedade. Da própria sociedade. Você vê há poucos dias em São Roque, aquele caso que foi normal aí, a moça discutindo, uma pessoa que nem tinha muito a ver com ela. Não, deu aquela cotovelada, ela vai, cai, tem um traumatismo craniano violentíssimo, o agressor, tudo se passou como se nada se fosse, vieram pessoas normais. Ele continua bebendo, né, deputada? Ele continua bebendo. Ele continua bebendo, fumando e discutindo como se nada tivesse acontecido. E só aconteceu alguma coisa porque houve uma câmera que registrou. Senão, não teria acontecido nada. Só aconteceu alguma... Antes da câmera registrar, transeuntes foram socorrer essa mulher. E só se tomou alguma atitude porque esse transeunte, o esposo do casal, o esposo, ligou, a polícia veio 10 minutos após. E a mulher permanece, quando você vê o filme... E não fez nada. No chão. Só e fez após nada. A filmagem. Ela foi embora e aí falaram, não, ela pulou de cima do carro. Olha como ficou fácil. A impunidade é tamanha que ele contava o seguinte, olha que legal, ela pulou do carro, cai do carro, alguém vai acreditar nisso e nada vai acontecer. Se não é o irmão que sai atrás de alguma coisa, exatamente o boletim de ocorrência seria dado como ela realmente bebeu, pulou do carro, caiu, bateu a cabeça. E a polícia não apareceu para a ocorrência desse caso. Isso é mais comum do que a gente imagina, né, doutora Eliana? Muito comum, muito comum. É assim, é um número, eu diria que alarmante, se a gente for colocar em termos de número, de índice, né? É uma coisa tão profunda, isso que nós temos da mulher ser vítima e ao mesmo tempo ser ré, que assim, a gente tem que tomar muito cuidado na apuração. Porque senão você, profissional do direito, acaba se confundindo. Chega no fim, você nem sabe mais quem é que tem razão ali. Por quê? Porque é um crime que não tem testemunha. É um crime íntimo.
né, que a gente chama. É um crime dentro da sua própria casa, é um crime na noite, é um crime que você fica de mãos atadas. Um debate sobre as atividades e padrões brasileiros para acessibilidade. Esse foi o tema debatido nessa semana no programa Inclusive. Viver em sociedade é proporcionar a todos igualdade, sem distinção de qualquer natureza. Leis e as normas são estabelecidas para garantir o direito à vida e à liberdade. E para saber mais sobre as atividades e padrões para acessibilidade, está conosco aqui no estúdio o Gildo Santos, gestor do Comitê Brasileiro de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Oi, Gildo, bem-vindo. Olá. Gildo, para começar, vamos falar já, né, se a prática desses cumprimentos de normas, se hoje eles já são cumpridos. Sim, hoje nós temos já uma cultura de normas de acessibilidade no Brasil e diria que ela é crescente também. A aplicação das normas tem trazido benefícios e toda vez que isto acontece, a norma é reforçada. E onde a gente acha isso, esse documento com as normas? Normas de acessibilidade, elas são gratuitas e podem ser baixadas, ser feito download. Tem diversas entradas, mas se você, por exemplo, clicar em normas de acessibilidade da ABNT, você já terá todo o conjunto de normas, que são atualmente umas 12 normas. E quais são as normas mais utilizadas? A norma mãe de todas é a norma que nós damos o número de NBR 9050. Essa norma é de acessibilidade nas edificações, no espaço urbano, no mobiliário urbano. Então, é onde nós mais temos a oportunidade de vivenciar a necessidade de inclusão de pessoas com dificuldades de locomoção ou outras dificuldades sensoriais. E a gente pode dizer hoje que o Brasil é um exemplo? Olha, em termos de norma, eu diria que sim. Em termos de prática, não. Porque há sempre um grande descompasso entre o que está escrito no texto, ou até no texto da lei, e aquilo que é praticado. A nossa norma é bastante avançada. Posso dizer para vocês que no âmbito internacional, só há pouco tempo, a questão de 2 anos, é que temos uma norma internacional equivalente à NBR 9050, feita pela ISO, a Organização Internacional de Normalização. E nós não temos, assim, dúvida de que pudemos, inclusive, contribuir para essa norma internacional com a experiência do Brasil. Agora, se você for andar pela cidade, e qualquer cidade do Brasil será exemplo disto, você encontrará uma série de obstáculos e dificuldades que não existiriam se a norma fosse, de fato, cumprida na totalidade do ambiente urbano. Isto é que é a maior dificuldade, porque você vai encontrar em vários prédios das cidades as necessárias adaptações ou mesmo projetos novos já seguindo as normas de acessibilidade. Mas para a pessoa com dificuldades de locomoção, o problema é muito mais amplo do que um prédio. Você precisa ter uma origem e um destino totalmente acessíveis e o caminho entre os dois também acessíveis. Até que ponto a convivência entre homens e animais pode ajudar na recuperação de doentes e no convívio de pessoas idosas? Essa semana, o Assembleia Repórter mostrou que esse amor incondicional dos cães pelo ser humano pode transformar a vida de muita gente. Na Santa Casa de São Paulo, crianças internadas recebem a visita dos animais a cada 15 dias. É uma festa só. Quem disse que hospitais recebem somente doentes e parentes? Muitos têm visitas mais do que especiais. Aqui estão Namur, um Golden Retriever de 6 anos. Apollo, outro Golden de 10. Os sem raça definida, Paraná de 14 anos e Chanel com 2.
E os poodles Mini de 5, Kika com 7 e Dick com 9. Todas as semanas eles têm um passeio diferente. Visitar as crianças internadas na Santa Casa de São Paulo. O hospital tem a parceria com a ONG Patas Terapeutas desde fevereiro deste ano. A gente busca um ambiente limpo, um ambiente organizado, com o menor número de pessoas possível na enfermaria, para que a visita aconteça com a maior tranquilidade possível. Fazemos as orientações necessárias com relação à higienização das mãos, tanto dos pacientes quanto da equipe que traz os cães, e também rezamos, na verdade, acordamos que esses cães precisam ser vacinados e devidamente higienizados antes da visita. Além dos cuidados que a Santa Casa toma para receber esses ilustres visitantes, a ONG também segue protocolos rígidos. A gente vê se o cachorro é afetivo, se ele tem dessensibilização nos 5 sentidos, socialização e o adestramento básico para você ter um cão controlado, saber andar na guia. E também, em termos de saúde, nós temos uma médica veterinária, que é a doutora Patrícia Maicotti, que ela vê vacinas, que são as 4 vacinas que a gente faz, antirrábica, V8, V10, a de gripe e a de giardia, que é zoonose. No Brasil, somente a partir dos anos 90 foram implantados os primeiros centros de atendimento de terapia assistida por animais, TAA. E também relevantes estudos científicos foram realizados. Mas para saber a importância dessa terapia, o melhor mesmo é acompanhar uma visita. É uma coisa diferente para eles, né? E ela fica feliz. Vinícius está há 2 meses no hospital, mas recebe a companhia todas as semanas do Apolo e fica muito bem. Com certeza, o dia ficou muito melhor. É legal, né? Porque, assim, a gente não espera receber cachorro no hospital. Aí, como toda criança gosta muito de cachorro, então a gente fica muito feliz. Muda o dia? Muda. Muda pra caramba. Não somente os pacientes com doenças crônicas recebem os visitantes de 4 patas. Vitor foi vítima de um acidente. Já vai para casa, mas fez questão de receber a visita de namoro. Você gosta de cachorro? Adoro. Você esperava um cachorro dentro do hospital? Esperava. Se fosse meu, é meu. Se existem melhoras físicas, a gente não tem a certeza. Mas o sorriso de cada uma dessas crianças mostra que essa terapia vale muito a pena. Não somente para os pacientes. É um momento de alegria, não só para as crianças, mas como para a família dessas crianças e para toda a equipe de colaboradores do hospital. Tem algum resultado comprovado de melhora na saúde dessas crianças que recebem essa visita? Existem trabalhos que falam a respeito disso. Aqui nós ainda não temos palpavelmente alguns resultados, mas o que a gente vê no dia a dia é que essas crianças ficam mais permissivas ao tratamento após a visita dos cachorros. Então isso facilita muito a administração de medicamentos e os procedimentos feitos com essas crianças, como coletas de exames e punção venosa depois da visita dos cachorros. Você sabe a importância de contar ou cantar histórias para o seu filho? A partir dessa semana, o programa Dedo de Prosa começa um especial em 2 partes sobre o universo lúdico da criança. E veja só, para começar, o trabalho de uma companhia teatral de Santa Bárbara do Oeste, que mantém viva a tradição dos contadores de história. Contar histórias para crianças, incentivar a imaginação. Em Santa Bárbara do Oeste, 2 atores, professores, arte-educadores, encontram um mundo novo e iniciam uma tradição pela magia do teatro. O resultado é o resgate de um costume fundamental para o desenvolvimento de todos, principalmente para a garotada. 2 educadores, Roberto Isler e Amaury de Oliveira, fundaram em 1990 uma companhia em Santa Bárbara do Oeste. A ideia era retomar a tradição teatral da cidade, iniciada com o Grêmio Dramático Santa Bárbara. Quase 25 anos depois, a companhia Checkmate montou mais de 60 espetáculos de teatro, envolvendo a população de toda a região, principalmente pelo humor. Projetos como Graça na Praça, que promove proximidade máxima do artista com o público, conquistam principalmente as crianças,
fazendo um importante papel na formação de plateia e na educação pela arte. E a partir de 2005, com a criação do espaço multicultural Casa Encantada, Roberto e Amaury passaram a empregar esforços para manter a tradição de contação de histórias. O retorno foi tão impressionante que eles passaram a realizar primeiro encontros regionais e depois nacionais de contadores de histórias, envolvendo até 180 cidades do estado e de todo o país. Um evento que encanta pela reunião de várias manifestações artísticas. Acordei assim, fui até a padaria, passeando pro jardim, uma flor disse: bom dia! Levei um susto danado, fiquei tão bestificado, que esqueci onde ia. Na praça, bem na frente do jardim, eu olhava só pra flor e ela olhava só pra mim. E por hoje é só. O Panorâmica volta na semana que vem. Até lá!